Para quem acha que sexta-feira é só dia de prejuízo, está muito errado. Hoje nós tivemos um dia perfeito de análise de tendência com base na tendência de baixa e também quem operou contra a tendência também teve oportunidades de lucro no dia de hoje, também na abertura. Se você analisou logo a abertura, quem utilizou a minha técnica para operar nos primeiros 10 minutos do dia realmente conseguiu já bater a meta logo pela manhã. Tá certo? Vamos agora a fazer a nossa análise do dia de hoje, do dia 27 de janeiro de 2022. Eu me chamo Norton e seja muito bem-vindo aqui ao canal da Wall Street Invest. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, comente, curta e compartilhe com seus amigos e comente aqui abaixo o que você operou no dia de hoje. Vamos agora para o nosso gráfico do mini índice. Pessoal, vamos analisar aqui o gráfico do mini índice. Você consegue observar que agora o mercado ele continua no movimento de queda. Hoje o mercado, pessoal, ele teve um movimento de queda puxado pelas principais ações. Se nós acompanharmos algumas ações, por exemplo, BRF, Cielo, CSN, nós temos as principais hoje no Brasil, que são os bancos que estão caindo. O Banco do Bradesco cai mais 2%, o Banco do Brasil cai 1,5%. Então as principais instituições brasileiras. Nós temos também o Itaú caindo 1,85%, então isso acaba influenciando bastante. Se nós acompanharmos a Petrobras cai 2,2%. Nós temos as ações da Vale caem 2,5%. Então, pessoal, o mercado brasileiro, o mini índice, quando essas principais ações, Vale, Petrobras, os bancos em baixa, é muito difícil você ver o mini índice em alta. É muito, a não ser que seja uma coisa muito boa que essas empresas estejam caindo ou o restante das empresas que tem uma potência menor no mini índice, podemos dizer assim, acaba influenciando bastante. Logo na abertura, eu, Norton, pessoal, na sexta-feira, eu costumo operar todos os dias, né? Mas sexta-feira é um dia que realmente eu acabo não recomendando muito o pessoal operar, mas eu não deixo de fazer minha operação diária de abertura. Você consegue observar, para quem viu esse vídeo que eu lancei ao longo dessa semana, como você bater a meta nos primeiros 10 minutos. Pessoal, você espera o primeiro candle de 5 minutos fechar ao longo do dia, tá? Ao longo do começo do dia, né? Primeiro candle das 9 às 9h05 e do candle das 9h10, das 9h05 até 9h10, se você observar aqui, tá? O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos que esse candle aqui, tá? É o segundo candle do dia. Deve estar essa macetinha aqui para o segundo candle do dia. Esse candle aqui. Esse segundo candle do dia aqui, tá? Ele é um candle super interessante, porque ele rompeu a máxima do primeiro candle do dia. Então, quando ele romper a máxima, você pode entrar vendido. Qual que é o teu alvo? Alvo na VWAP diária, tá? Tem gente que faz preço médio contra a tendência. Eu até acho interessante, mas você tem que ter sempre um stop limite de stop diário. Muita gente fala, pô, Norton, mas operar contra a tendência quebra a conta. Quebra a conta qualquer operação, né? Se você não tem um gerenciamento de risco, não sabe controlar suas perdas, você tem que ter um gerenciamento de risco. Independentemente do número de contratos, experiência no mercado, se você tem muito dinheiro, não importa. Tem que ter um gerenciamento de risco. Então, você pode fazer um preço médio, né? Eu acabei fazendo um preço médio hoje. Como é que eu fiz uma operação, pessoal? Entrei vendido logo na manhã, a 115 mil mais ou menos, 115 mil pontos, subiu mais 100 pontos, vendi uns 115 e 100 vendi mais um contrato. Mais ou menos 115 e 100, não foi 100 pontos que eu acabei entrando até de manhã, né? Fiz várias operações, mas em torno de 50 pontos que eu acabei aumentando na minha mão, né? Então a cada 50 pontos eu vou colocando mais um contrato. Foram 2 contratos nesse dia logo pela manhã. Hoje não foi um dia de notícias, então seria interessante sim comprar na primeira banda da VWAP, a operação de compra, alvo na VWAP, podia ser, quase chegou na VWAP, né? Eu acabei comprando, mas peguei um alvo de 150 pontos, então caí fora já logo na abertura. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês as estratégias interessantes que poderiam ser feitas, além do que eu fiz, tá? Então eu fiz a compra aqui, eu fiz a venda logo na abertura, tá? E quem operou, pessoal, hoje, né, com base em suportes e resistências, nós temos uma coisa interessante. Nós temos um suporte aqui super importante. Se nós analisarmos esse suporte, pessoal, é um suporte já conhecido já nosso. Se você pegar os 2 dias anteriores, no dia 25 de janeiro, você consegue observar que nesse dia o mercado recuou exatamente para essa região. Inclusive formou um Q no martelo ali. Visto isso, né, você consegue observar que, esse Q no martelo aqui se concretizou exatamente na mesma região. Não é coincidência, não é sorte, tá? Mas é que as mesmas coisas, pessoal, que eu tô vendo, você tá vendo. O Massuda tá vendo, né? Outros professores, outros traders, o mundo inteiro tá vendo a mesma coisa que a gente. Então por isso que um padrão se repete, tá? Logicamente, ele não é 100% assertivo de jeito nenhum. Vai dar errado algum dia? Vai dar errado. Mas você tem que estar preparado para isso. Tem que estar com o teu stop financeiro ali.
Deu entrada? Entra. Deu entrada? Não tenha medo. Sabe o risco? Entra na operação. Então essa foi uma operação bem interessante. Eu acabei não entrando porque eu não estava disponível essa hora para operar, não estava na frente do gráfico para operar, né? Então, no gráfico do mini índice em si, estava operando o gráfico do mercado americano. Mas é uma entrada muito boa. Uma entrada excelente para fazer a sua operação dentro do mercado financeiro. Então, analisando o mini índice, pessoal. Agora, quem estiver operando agora finalzinho da tarde, né? Você consegue observar, pessoal, depois de um tempo de mercado, você consegue bater o olho e você consegue observar algumas coisas, né? Então, nesse caso, o que nós conseguimos observar aqui? Uma coisa bem clara aqui. O que nós temos aqui? Nós temos uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Pode ser daqui até aqui, pode ser daqui até aqui, mais ou menos. Então você vê que o mercado tem respeitado bem. Como, pessoal, o mercado ainda ele acabou, né, dando alguns sinais, eu vou testar das duas maneiras. Tá? Vou traçar o nosso Fibonacci de retração, que é conhecido como preço Fibonacci, que é na plataforma da Profit Chart, tá? O que nós conseguimos observar aqui? Eu vou traçar a primeira linha de Fibonacci, que é essa, a minha linha de tendência, tá? Para quem não sabe como eu traço Fibonacci, tem um vídeo que fala sobre Fibonacci, como traçar o Fibonacci de retração, tá? Então aqui, pessoal, como é que é feito? Então, primeiro tudo, traça a linha de tendência, série de tendência de baixa nesse caso. Aqui, pessoal, o mercado, ele rompeu a minha LTB. Então, nessa região aqui, a minha LTB já não vale mais. A partir disso, eu consigo pegar meu preço Fibonacci, que é o Fibonacci de retração. Então, eu consigo pegar do início da tendência de baixa, da LTB, até aqui. O que nós conseguimos observar aqui? Foram formados 3 níveis. Os níveis básicos, né, originalmente do Fibonacci, desenvolvido por Leonardo Fibonacci no século XIII, é o 38.2 e o 61.8. Eu não vou especificar o que são esses níveis aqui, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Mas 38.2 e 61.8 são os níveis mais clássicos do Fibonacci. Porém, depois de um tempo, foi adicionado o nível 50%. E esse nível 50% é um nível que eu acho bem interessante. Então, como é uma tendência de baixa, caso o mercado volte a testar... Deixa eu apagar outro Fibonacci aqui. Caso o mercado ele volte a testar o nível 50%, você poderia entrar vendido como um objetivo, né, do mercado continuar em queda. Então, aqui seria uma entrada bem interessante, tá? No Fibonacci entrando vendido com base nessa linha de tendência de baixa. Caso nós queiramos aqui analisar a outra linha de tendência de baixa, caso se sinta mais confortável. Ah, não, Norton, eu acho mais confortável utilizar essa linha de tendência mais macro, né? Uma visão relativamente maior do mercado. Essa linha aqui, ó. Só que até agora não deu para adicionar o Fibonacci, por quê? Porque essa minha linha de tendência de baixa ainda não foi rompida. O mercado tá querendo romper agora, tá vendo? O mercado tem que romper essa minha linha de tendência de baixa, minha LTB, para daí sim eu traçar o Fibonacci. Vamos supor que esse candle rompa a minha LTB, tá? Como é que é feito agora o nosso Fibonacci? Vou pegar desde o início da tendência. Vou pegar do início da tendência meu preço Fibonacci, lá de cima até aqui embaixo. Então a minha entrada seria mais ou menos próximo... Opa! A minha entrada seria mais ou menos próximo aqui da VWAP diária. No 103.900, mais ou menos, entrada vendido, né? Com o intuito que o mercado continue em queda. Lógico, pessoal, não sei que saia uma notícia no meio do pregão aí, acaba desconfigurando tudo, né? Notícia, pessoal, muda tudo, tem que saber ler. Ok, pessoal? Então é super ponto importante. Já quem analisou o mini Dora hoje, né? Vamos ver se deu operação de abertura, logo na abertura. Acabou não dando nenhuma operação logo na abertura, acabou inclusive dando um inside bar agora nesse movimento aqui, pessoal. Tá? Pra quem não sabe o que é inside bar, é quando o candle ele fica dentro do anterior. Esse candle pequeno aqui, ele tá dentro do anterior. Ou seja, né? Que tá dentro das máximas e das mínimas do candle anterior. Ou seja, se o candle seguinte ele romper a máxima do anterior, seria uma entrada comprada, né? Com stop loss logo abaixo do candle anterior ao inside bar. Essa seria a única entrada que eu vejo aqui agora no mini dólar, tá? Com base na leitura de candles, tá? Até mesmo o mini índice, quem quisesse analisar, tá? Com base utilizando indicadores, quem gosta de utilizar esses indicadores, eu utilizo as duas médias móveis. Até vou colocar meu layout aqui. Pega aqui meu layout com as médias móveis aqui, pessoal. Duas médias móveis, uma média de 9 é exponencial, outra média de 9, só que uma deslocada, tá? Você consegue observar, pessoal, que toda vez... isso é uma tendência de baixa, as médias móveis estão indicando tendência de baixa. Se você for seguindo a média móvel e toda vez que o preço encostasse na média móvel você vendesse, seria uma ótima operação ao longo do dia. Ótimo, inclusive fez um martelo invertido aqui, tá? Aqui outra operação de venda. Pessoal, não adianta só ter as médias móveis também. É bom sempre ter um MACD histograma, que daí você consegue ter uma confirmação maior, que eu coloco a coloração de 2MV padrão. Então você consegue observar que ao longo do dia inteiro,
praticamente esse movimento de queda foi um 2MV padrão, indicando vermelho, indicando o movimento de queda junto com o histograma. Então, toda vez que o preço encostava nas médias móveis, você poderia fazer uma operação de venda, tá? E começar a descarregar, ou seja, começar a realizar lucro, ou quando as médias descruzassem, que foi mais ou menos aqui, ou quando o MACD começou a perder a força, que também foi mais ou menos nesta região, ou até um pouquinho mais cedo, quando ele começou a perder a força aqui. Tá certo? Então isso é super importante, essa análise com base nos índices. Então a gente voltar aqui pro mini dólar, foi a operação que eu acabei fazendo. No começo do dia, acabei não fazendo nenhuma operação hoje no mini dólar. Inclusive, quem analisou suporte e resistência viu que nós temos um candle martelo logo aqui pela manhã. 10 horas da manhã, numa região de suporte indicando uma tendência de alta, uma reversão, uma tendência de alta, mesmo com o MACD apontando para baixo, porque nós estamos analisando suportes e resistências, tá? Lembra que eu falei pra vocês na última análise que eu fiz, que foi na segunda-feira, se não me engano, tá? A última análise day trade, quem não sabe, acompanhe lá, que foi super bacana. Por quê? O que aconteceu nessa semana ali, que eu falei que eu vou falar pra vocês. Você consegue observar, pessoal, opa, deu um zoom muito forte, que esse candle aqui, ó, ele está dentro do anterior, e esse chama-se doji, esse aqui tá dentro do anterior, ou seja, dois inside bar seguidos. Caso o mercado rompesse para cima do candle anterior, que foi esse caso aqui, ó, no dia 25, pessoal, o candle rompeu a máxima do candle anterior. Que esse aqui é um candle inside bar. Tá? Esse candle aqui, ó, candle dia 24, o gráfico diário, tá? O gráfico diário da Americanas, esse candle aqui, né? E o candle seguinte rompeu a máxima. Ou seja, indicando uma tendência de alta. Então, poderia ter feito a operação de compra. Inclusive, eu, Norton, fiz essa compra. Fiz essa compra, mas já acabei saindo no mesmo dia já. Porque, pessoal, foi uma operação que deu um lucro muito bom nesse dia aqui. Deixa eu até pegar aqui. Foi mais ou menos, pessoal, em torno de 20% de lucro. Excelente, num dia, né? 20%, pessoal, é excelente. Esse candle aqui também de 11, no dia 26, também é um inside bar na Americanas. Não tô recomendando ninguém comprar, né? Mas assim, é porque nós estamos tendo um momento muito perigoso, Americanas. Mas às vezes no momento do auge das crises, quando as pessoas estão com mais com medo, é um momento de oportunidade, né? Então tem que esperar um gatilho de entrada correto como inside bar para vocês entrarem. Hoje não tá formando inside bar e nem vai formar porque já rompeu a máxima, tá? Então é super interessante a análise que vocês podem fazer com base nesses indicadores. Agora vamos para o mercado americano e vamos para a análise de criptomoedas. Analisando aqui o mercado americano, nós conseguimos utilizar a corretora da AvaTrade para fazer algumas operações nossa, tá? Nós conseguimos observar que o índice SP500, pessoal, ele tá um mercado relativamente, estava estável, né, lateralizado ao longo da manhã, ao longo da madrugada, e começou a se movimentar bastante agora no finalzinho do dia, tá? Lembrando que esse é um ativo que funciona 23 horas por dia as negociações, sempre opera em corretoras regulamentadas, tá? Então, você consegue observar que houve um movimento bem forte. E eu estou usando um gráfico de meia hora, mas eu vou voltar para o gráfico de 5 minutos aqui. Nesse gráfico de 5 minutos acaba sendo bem interessante a nossa análise, tá? Então, o que a gente consegue observar, pessoal? Que o mercado hoje, nós tivemos alguns gatilhos importantes de venda, tá? Que é o gatilho de martelo invertido, que é exatamente este candle aqui, o martelo invertido, tá? Se nós conseguimos analisar, é uma região muito próxima à região de resistência que a gente acaba utilizando. Eu vou voltar para um tempo gráfico maior aqui, o gráfico de 30 minutos, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom maior aqui. O gráfico maior tem um pouquinho de gráfico de 2 horas aqui. Vamos ver se ele consegue. Ó, pessoal, essa região que ele bateu nos 4.080, 4.100 mais ou menos, é uma região extremamente importante de região de resistência. E não é uma coisa por acaso, alguma coisa aleatória. Pessoal, vai entrar venda nessa hora. Lógico, pode ser igual aconteceu aqui. O mercado disparar, subir um monte e depois voltar tudo. Mas é uma região que vai ter vendedor querendo vender sem parar. Por quê? A pessoa que comprou aqui embaixo vai querer vender aqui em cima. Quem comprou aqui embaixo vai querer vender nessas regiões. E eu também observei isso. Você consegue observar, bater o olho. Opa, é uma região de retração. O mercado tende a mudar a tendência. Lógico, pode ser que ele dê uma correçãozinha e depois dispara, né? Mas quem faz day trade, operações mais a curto prazo, é uma excelente oportunidade de entrar no mercado, né? Então eu analisando isso, fiz essa operação de venda, logo aqui no índice SP500, tá? Fiz uma operação de venda aqui na corretora da AvaTrade, até inclusive essa corretora, até $1 milhão, você tem $1 milhão você tem proteção, né? Que é uma corretora regulamentada, o que é super importante, e também chama-se AvaProtect, e também eles têm, quem deposita mais de $10 mil, se você indicar um amigo, né? Esse teu amigo, ele ganha, quem deposita mais de $10 mil, ganha 20%, né, de bônus de boas-vindas, que eles chamam ali,
tá? Então esse é o índice SP500, tá? O que é super interessante você fazer as suas análises. Esse movimento de baixa que nós tivemos ao longo do dia, essa lateralização, foi porque algumas ações estavam em baixa. Por exemplo, nós temos a Intel. Intel, pessoal, é uma empresa bem interessante que ela teve um movimento de queda muito brusco hoje. Muito brusco. Por quê? Tá, olha o tamanho do gap que teve. De 30 dólares caiu para 27 dólares. A ação caiu 10%. Diferente do mercado brasileiro, a gente costuma ver 90% da Americanas, né, 10% da Intel, que é uma das maiores empresas do mundo. É a quinta maior empresa do índice SP500, quinta ou sexta maior empresa do SP500, pessoal. É gigante essa empresa. Tá? Ela perdeu 10% do valor de mercado. Uma empresa que vale trilhões de reais. Né? Isso equivalente a 100 bilhões de reais. Só num dia. Porque ela reportou que ela vai poder ter balanços negativos devido à falta de venda de produtos. Então poderemos ter isso um sinal de uma possível recessão. Então cuidado, tá? Então essa corretora acaba usando as ações da Tesla subindo mais 9%, petróleo caindo 2%, o ouro caindo 0,5%, 0,05% na verdade, o Bitcoin subindo 0,6% e o USD caindo 0,32% agora pela manhã. Se nós acompanharmos as notícias, né, pessoal, vou pegar aqui o CNBC, que eu acho super interessante todos vocês terem o CNBC como fonte de notícias, tá? O CNBC, pessoal, deixa eu dar um zoom interessante aqui para vocês, tá? Nós temos que o índice DAX da Alemanha sobe 0,11, já os mercados de Forex, tá? Nós temos o EURUSD, tá? Deixa eu até ele carregar aqui, não sei porque ele não tá demorando um pouquinho para carregar. Até o mercado chinês está fechado, pessoal, porque é feriado lunar lá na China. Não sei porque ele não tá carregando aqui, tá? Nós temos aqui, vai ser agora, acredito que ele vai carregar. Não tá aparecendo aqui. Mas nós temos, pessoal, o preço do ouro caindo 0,07%, né? Nós temos os títulos de renda fixa subindo 0,03%, alguns caindo, tá? Nós temos o mercado asiático, que tá fechado, né? Mas o mercado futuro ainda continua sendo negociado. O mercado de ações acabou fechando. Já no mercado de criptomoedas, a corretora da CoinEx que eu acabo utilizando para ver as cotações do mercado, né? Nós vamos observar que o Bitcoin, né, tá com 23 mil dólares 160, até um tempo atrás, final do ano passado, em torno de 16 mil dólares, uma alta bem interessante. O Ethereum é 1.600 dólares, uma alta de 0,37%, e algumas outras altcoins aqui que nós temos nas negociações, tá? Você pode comprar, vender, né? Hoje, mercado futuro, spot a longo prazo, né? Nessa corretora da CoinEx que eu vejo as cotações aqui dentro do mercado, tá certo? O que esperar da semana que vem, pessoal? O que nós vamos esperar da semana que vem? Se nós acessarmos o calendário econômico do site do Investing, tá? O que nós conseguimos analisar hoje, pessoal? Da semana que vem, nós teremos o quê? Super quarta-feira. Super quarta-feira, nós teremos no dia 1º de fevereiro, nós teremos a super quarta, decisão da taxa de juros do Brasil, decisão da taxa de juros americana. Na quinta-feira, decisão do Banco Central lá do Reino Unido, tá? E o Banco Central Europeu também já na quinta-feira. Então, semana que vem promete volatilidade. Então, estudem, analisem e cuidado que é iniciante. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, curta, comente e também não se esqueça também de, claro, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui na Wall Street. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.